Estudo de hoje: obsessão e tratamento espiritual. Quando a gente fala em obsessão, caramba, né? Meu marido brigou comigo, meu filho tirou nota baixa na escola, o meu patrão tá pegando no meu pé. Essa turma deve estar tudo obsediado, né? Caramba, não, tá obsediado, só pode ser, caramba. E muitas vezes a gente vai para casa, a gente vai fazer as nossas funções, as nossas tarefas do dia, acreditando firmemente que esse é o problema. Fulano está obsediado, meu vizinho está obsediado, meu filho está obsediado, minha mãe está obsediada. É preciso que a gente saiba diferenciar um pouquinho isso. Tem momentos que existe a obsessão, sim, mas tem momentos que também o problema é a gente, né? Mas Sérgio, mas existe essa influência, existe esse negócio sim, meu marido, meu filho, meu irmão estava obsediado. Tanto é que no livro dos Espíritos, a pergunta 459, ele pergunta o quê? Podem os espíritos nos influenciar? E a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que você possa acreditar. Porque frequentemente são eles, os espíritos, que vos dirigem. Sérgio, então, o meu marido está obsediado mesmo. O meu patrão, aquele miserável, pegou no meu pé o dia inteiro. Está obsediado. Aqui, você acabou de ler a pergunta. É lógico. Peraí, não é bem assim. Também não é bem assim. A gente tem que entender, existe a influência. Mas será que quando o meu patrão pega no meu pé, é porque eu toda semana chego atrasado, falto, e fico no Facebook, e fico... Aí é ele que está obsediando, ou será que sou eu que estou obsediando meu patrão? Às vezes é isso. Às vezes o marido, a esposa, né, que estão também ali, às vezes eu não faço muito a minha parte. Veja bem, cada um sabe do seu nariz. Mas é importante a gente ter esse discernimento. E na hora que nós falamos sobre obsessor, somos obsediados, sim, mas nós também, em diversas situações, nós somos obsessores de alguém. Como é que é? Nós somos obsessores de alguém? Você está me chamando de obsessor? Tô. Cada um de vocês, inclusive este que vos fala, é obsessor de alguém, em algum momento. Em algum momento, na hora que de repente eu estou enchendo o saco de uma pessoa, na hora que eu estou falando, na hora que eu estou perturbando, eu me torno um obsessor. Por quê? O processo de obsessão, ele se dá em 4 situações. Quais são elas? Eu estou aqui, o Sérgio está aqui, espírito encarnado. E aí tem um espírito desencarnado que está na bronca comigo, porque eu aprontei lá atrás, numa vida passada, ou talvez nessa. E aí, olha, pega no meu pé. Então é uma obsessão, o quê? Espírito desencarnado para espírito encarnado. Tudo bem aí? Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Uma outra situação: espírito desencarnado para um outro espírito desencarnado. O bicho pega, não é só aqui não. Lá também. Lá também. E muito. Então, um espírito inimigos, né? E chegam lá e perseguem um ao outro. E vão um atrás do outro e querem se vingar e querem fazer a justiça com as próprias mãos. Muitas vezes, em casas espíritas que fazem o tratamento de desobsessão, a gente percebe isso, e esses espíritos, eles ficam tão focados em querer prejudicar o outro, que eles esquecem que tem espíritos amigos, que tem espíritos amorosos, que tem pais, mães de outras vidas
que vibram por eles, mas eles estão tão focados em querer prejudicar que esquecem aquilo tudo. Muitas vezes, quando você faz a doutrinação, que vem ele fala assim, é que esse fulano não vale nada, isso é desprezível. Ora, se ele é tão desprezível assim, por que você dá tanta atenção e fica o tempo todo? É desprezível, deixa ele seguir a vida dele, vai cuidar da tua. Vai ajudar, vai trabalhar no bem. Né? Então, isso acontece. Eu não me lembro agora, talvez Terezinha possa me ajudar a lembrar, tem um caso de um espírito, de dois espíritos desencarnados, processo obsessivo, então um perseguia o outro, que esse espírito ele estava programado para reencarnar como homem. Faço aqui um parênteses, só lembrando, né? Nós somos espíritos. Então eu hoje, eu estou homem. Mas eu posso estar mulher numa outra vida. Provavelmente eu estive mulher numa outra encarnação. Eu estou brasileiro. Eu posso estar africano, americano, japonês, em outras vidas. E existe todo um planejamento com relação a isso. Então aquele espírito ele estava planejado, estava programado para reencarnar como homem. Isso é André Luiz que conta, não me lembro em qual livro. Que diante... Missionários da Luz. Missionários da Luz. Caso do Sigismundo. Isso, esse aí, né? E aí ele reencarnou como mulher para poder despistar do obsessor. Despistou por um tempo, né? Mas depois... Não teve jeito, não foi isso? Então não foi esse caso, não. Não? Nessa passagem, caso Sigismundo, sim, ele precisa reencarnar, mas o que seria o pai dele que o receberia, sim, não queria, porque toda vez que ele se aproximava, né, ele sentia a presença dele e aflorava do passado reminiscências que esse espírito, se eu não me engano, que precisava voltar como filho dele, sim, não sei se o assassinou, uma coisa grave que houve entre os dois. E para ver a reconciliação havia necessidade da reencarnação. Entendi. Só que o pai, o que seria pai dele, toda vez que ele se aproximava ele se enchia de ressentimento, de receio, e com isso ele se tornava estéril, né? Entendi. Impossibilitava, então, né? Até que eles levaram os dois lá no plano espiritual, enquanto o sono físico, né, do desprendimento não me lembro qual seria o pai, o nome dele, levaram e houve um diálogo, os mentores entrosaram os dois, aí a coisa aconteceu. Entendi. Foi outro caso. É um outro caso. Esse que eu estou contando foi, não me lembro agora em qual livro, realmente não lembro. É porque a gente lê muito, né? Muita obra, né, que a gente vai lendo, mas aconteceu isso. Então, aquele espírito reencarnou como mulher, estava programado para reencarnar como homem. E é lógico que eu aproveito até para comentar, por exemplo, quando a gente vê, é lógico que a homossexualidade que ocorre, não é porque todo mundo passou por essa situação, mas às vezes esclarece, explica um pouco disso, das afinidades que ocorrem, né? Porque ele se tornou um espírito que ficou perturbado ali, porque ele não estava dentro daquela programação, daquele planejamento. Então, citei aqui desencarnado para encarnado. Citei desencarnado para desencarnado. Vamos lá. Por enquanto a gente é a vítima, né? Por enquanto tá ótimo. Só a gente é que é a vítima. Encarnado para desencarnado. Muito, mas muito. Acontece muito, né? É demais. Um exemplo. Meu marido morreu, eu não aguento mais, caramba, eu tô sofrendo, que sabe por que ele me abandonou? Desgraçado, agora eu tô passando um perrengue danado. Poxa, por que foi embora? Por que me abandonou? Pronto, daí já tá. Você tá vibrando o que pra ele? O coitado tá lá, acabou de desencarnar, tá no sufoco danado e tá tomando uma vibração que tá complicada.
Ah, Sérgio, mas eu tenho direito de sofrer aqui? É claro que tem. Aliás, a gente está aqui para isso. A gente passar por essas provas, por esses sofrimentos, por essas dificuldades. Eu abro até um parênteses aqui, porque muitas vezes perguntam para a gente, quando a gente está apresentando, fazendo atendimento fraterno na Rádio Brasil Espírita, ou conversando com os amigos, né? E fala assim, mas você é espírita? Olha lá, seu nome é? Mônica. Mônica. A Mônica é espírita e passa por dificuldade, tem problema. O que adianta ela ser espírita? Muita gente faz essa pergunta, né? E qual é a resposta? Ser espírita não é um atestado que libera você de sofrer. Então, como se fosse necessário. Isso aí, olha aqui, você é VIP, então por ser espírita, tá livre de sofrer. Quem mais sofre? Eu ia falar isso. Consciência. Eu acho que a gente tem mais consciência. Por causa da consciência, exatamente. Então, para que eu vou ser espírita? Não é, na verdade, você se livrar de ter sofrimento, de ter dificuldades. Mas você tendo o conhecimento, a noção de que, em primeiro lugar, a vida continua. Viemos de um lugar de diversas encarnações, estamos nesta encarnação e vamos continuar, a vida continua. Então, eu tendo esse conhecimento, e mais do que isso, eu tendo a noção de causa e efeito, tudo aquilo que ocorre comigo hoje é fruto de algo que eu plantei lá atrás. E não vamos colocar que foi besteira que eu fiz na minha vida passada. Então nessa vida a gente é santo. Não, a maioria é que a gente aprontou nessa vida mesmo. Nessa mesmo. Vamos, né? Às vezes o pessoal fica assim, pô, mas tá pegando, mas é. Então, causa e efeito. Então, o ser espírita não nos livra de nenhum sofrimento que a gente tem que passar. Mas, sendo espírita e tendo esse conhecimento, faz com que a gente tenha resignação, compreensão, faz com que a gente enfrente essas dificuldades sabendo, isso é passageiro. Isso é passageiro. Mesmo que dure uma vida toda. É passageiro. Mesmo que dure apenas uma vida toda. Exatamente. Apenas uma vida toda. Porque, gente, olha só. Hoje a gente está tendo aqui 1 hora para falar sobre esse assunto, né? O que seriam 30 minutos, né, dentro dessa 1 hora? Metade do tempo. O que seria? Seriam 15 minutos? 1/4. O que seria 1 minuto? 1 minuto é pouquinha coisa. O que seria 1 segundo? Nada. Então, quando a gente vai entender que somos espíritos eternos, milenares, 100 anos diante de 500 mil anos, o que são? É como se fosse 1 segundo dentro desse espaço. E a gente vai ter esse nosso aprendizado, a gente vai ter esse nosso processo de evolução, né? Então, cabe entender isso, né? Então, na hora do espírito estar sofrendo, né? A gente então compreende que nós passamos sim pelas dificuldades, mas tendo essa compreensão, a gente enfrenta e segue adiante. A gente passa a ter essa resignação. Voltando lá, né? Fui para lá, agora volta para cá. Então, encarnado para desencarnado. Ah, Sérgio, mas eu não posso sofrer, eu não posso. Pode, mas a gente tem que saber também ajudar aquele espírito. Ele desencarnou, eu estou aqui, mas como é que será que ele está? Será que aquele espírito que desencarnou está bem? Chico Xavier nos ensinou, né? Nos falou que o sentimento igual que ocorre tanto aqui como entre os espíritos desencarnados é o sentimento da saudade, é o sentimento do carinho, é o sentimento dessa falta. Eu sinto falta de alguém que desencarnou, esse alguém sente de mim. Da mesma forma. Então, quando eu vibro essa saudade, poxa, lembrando dos bons momentos, desejando tudo de bom,
pedindo a Deus que aquele espírito possa estar bem, eu estou dando auxílio. Saudade, sim. Tristeza, não. Quando eu fico vibrando a tristeza, aquele espírito capta essa energia. E aí eu aqui estou sendo um obsessor desse espírito. Quer ver uma situação pior do que isso? Do encarnado sendo obsessor do desencarnado? Olha, Terezinha, eu ganhei na Mega Sena. Eu comprei um monte de coisa. Eu tenho um patrimônio maravilhoso. E muitos amigos, minha família, filhos, todo mundo, né? Vários filhos ali. Todo mundo sorrindo, todo mundo em paz, né? Todo mundo ali curtindo. O almoço de domingo, aquela coisa toda. Aí eu desencarnei. Deu uma briga por causa de herança, um saindo dando tapa no outro. Não, isso aqui é meu carro, é meu. Aquele negócio ali é meu e tal, brigando. Olha só. Esqueci de fazer uma prece. Meu Deus do céu. Né? Vejam só. Espíritos que às vezes têm essa briga por herança, né? Ocorre o quê? Eles obsediam o desencarnado. O desencarnado ele fica assim, caramba, antes eu não tivesse ganho nada. Que Mega Sena danada, era melhor não ter ganho nada. Porque causa também isso. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos, né? De obsessão encarnado para desencarnado. Outro caso. Encarnado para encarnado. Agora é com a gente. Agora é com a gente. Sabe, a Terezinha, eu conheço ela há algum tempo. Aí, quando eu tô sem sono, eu chamo ela no Facebook e falo, Terezinha, eu tô sem sono, minha esposa eu quero conversar com alguém. Acorda aí, Terezinha, vamos conversar. Eu fico meia hora com ela. Terezinha, Sérgio, mas essa hora, vamos conversar, Terezinha. Vamos conversar aí. Poxa, você não vai conversar comigo? Quais são as novidades? O que tem de bom aí? Como é que tá? Como é que tá o pessoal em Muriqui? Tá tudo legal aí? Tá fazendo sol? O tempo tá chovendo? Sérgio, mas 2 da manhã, olha aí o tempo. Aí, ela desliga aquilo, né? Tudo bem, ela desligou o Facebook, mas eu tenho o telefone dela. Aí eu ligo, aí 2 dias depois, eu ligo, Terezinha, tu não sabe não, eu perdi meu sono. E sabe, eu não gosto de ficar acordado sem falar com ninguém. Sabe, Terezinha, vamos conversar um pouco? Eu sei que você... Aí a Terezinha fala, mas Sérgio, meu Deus do céu, o que é isso? Né? E de manhã eu vou e falo com ela. Aí eu vou comprar, vou na padaria, né? Terezinha, qual é o pão que é bom, hein? Eu não sei escolher pão, não sei escolher qual é o pão que é legal. Tem que comprar aqui um... Olha, um obsessor. Olha, um obsessor danado, né? Chato, é um chato, né? Então a gente chega, olha só, o obsessor. Mala. Mala, tudo isso, né? Mas o nome certo é esse, obsessor. Encarnado para encarnado. Eu tô ali perturbando. Isso aí é aquele que pega no teu pé. Não, obsessor. Né? Você pode comprar pão? Aí eu vou lá. Mas olha só, é pão de forma ou é pão francês? E aí você... Ai, meu Deus do céu. Né? Enfim, tô dando assim exemplo de brincadeira, que existem outros mais sérios. Mais sérios. Existem outros mais sérios. Muito mais sérios. Né? Que a gente precisa ter. Aqui eu estou falando de situações de obsessão que eu já vou desvendando aqui, eliminando um mito que se diz, alguns autores falam assim, obsessor é um espírito inimigo. Em nenhum desses casos que eu citei, eu acho que todos concordam comigo que eu citei casos de obsessão. E eu acho que todos vão concordar também que nenhum desses espíritos eram inimigos. Na verdade, eu adoro a Terezinha. Gosto tanto dela que 2 da manhã eu ligo pra ela. Eu adoro, eu ligo às 2 da madrugada. Depois você me dá meu telefone que eu vou ligar também. Vou ligar também. Opa, vou ficar livre. Vocês vão revezar. Vocês vão revezar o obsessor. Né? Então, olha só. Então isso já derruba um mito que se fala, todo obsessor é inimigo? Não. Nem sempre. Nem sempre. Agora, existe o obsessor que é inimigo. É aquele cara, de encarnado para encarnado. É aquele cara que alimenta sentimentos de mágoa, de ódio, de inveja, de egoísmo, de rancor, de vingança. É complicado. É bem complicado isso, né?
Então, comecei falando sobre esses 4 tipos de obsessão, né? Deixa eu encontrar aqui meu... Tá, legal. Então, o obsessor, ele não tem necessariamente algo contra nós em particular. Pode ter e pode também não ter. E nós devemos compreender que muitas vezes, mesmo sem querer, nós somos obsessores de alguém. Em algum momento da nossa... Dificilmente alguém não foi obsessor de uma outra pessoa em algum momento da nossa vida. Percebo isso, né? É preciso a gente refletir. Porque quando a gente fala em obsessão, a gente se coloca, eu sou a vítima e tem alguém me atacando. E tem alguém me perturbando, tem alguém me prejudicando. E eu prefiro tomar uma postura de colocar a culpa em algo ou alguém. Às vezes eu brinco, errar é humano, botar a culpa nos outros é mais humano ainda, né? Impressionante. A culpa é sempre de alguém. Peraí, vamos partir para uma reflexão com relação a isso. Vamos lá, vamos lá. Posso te fazer uma pergunta rápida? Claro. Vamos lá. No caso, pais que são autoritários, Sim. né? Que cobram demais dos filhos, que criticam os filhos o tempo todo, né? Apontando as deficiências. Seria uma forma de obsessão também? Depende. Depende. Não necessariamente. Às vezes pode ser, quando aquilo traz um prejuízo para aquele filho. Às vezes ele pode estar passando por aquilo também como um resgate. Às vezes numa outra vida foi ele o autoritário, e aí ele reencarna numa situação onde ele está convivendo com alguém que passa a sentar a lenha nele. Vamos falar assim, isso vai fazer com que ele tenha uma reflexão para ele, opa, isso aqui não é muito legal, né? A gente não tem como é que eu posso dizer, rotular, né? Todo caso desse tipo é uma obsessão, não. Mas não seria assim, vamos dizer, porque você projeta as suas energias sobre aquela criatura para quem você se dirige, as suas emoções, teus sentimentos, né? E você acaba desestabilizando emocionalmente. Sim, sim. Pode, né, acontecer. Pode, aquela claro, criatura. Claro. Nesse porque caso, ela de repente vai absorver tuas críticas, né, tua intolerância. Nesse Não caso, seria, poderia ser pode. Poderia ser. Mas aí daqui a pouco eu vou tocar num ponto que vai ajudar a explicar melhor isso. Tá? Eu já vou falando agora. Bom, a obsessão, o que acontece? Deixa eu ver aqui o texto que tem. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Joana de Ângeles, uma citação de Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda, são 2 espíritos, né? Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. A obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado do que do desencarnado perseguidor. Então, toda obsessão, tá? Ou grande parte dela, vem o quê? Eu tenho o meu pai autoritário, eu tenho minha mãe autoritária, eu tenho meu chefe que pega no meu pé, eu tenho alguém ou algum espírito mesmo, que me manda sugestões para eu fazer um monte de coisa errada ou ficar perturbado. Ele só consegue se eu permitir. Se eu vibrar naquela mesma sintonia. Nós às vezes vemos, eu conheço pelo menos 2 irmãos com pais, os mesmos pais, é lógico, né, autoritários. Ele sabia, meu pai é assim mesmo, deixa pra lá, eu não vou me incomodar com isso e vou tocar minha vida. Então aquele processo, aquela vibração, aquela energia ruim que ele acabava enviando, e não era intencional, né, não afetava ele. Já o outro, meu Deus do céu, eu não presto mesmo, eu não consigo, eu não sirvo para nada. Olha como é que ele absorvia. Olha como é que ele vibrava. Então, a parte de obsessão,
muito tem a ver também conosco, com a nossa vibração. Tem uma história, tem uma situação de Chico Xavier que foi muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, não sei se você conhece, Terezinha. O espírito Chico Xavier conseguia, né? Via os espíritos, conversava com eles ali, como se estivesse olhando para você, né? Assim, e falando. E aí veio um obsessor, o Chico Xavier, e falou assim: Chico, eu não aguento mais você, eu tô indo embora, tô vazando. Ah, Chico, que saco. Aí o Chico Xavier, né, com aquela mão, mas o que que houve, meu irmão? O que que tá acontecendo? Ah, Chico, eu tô tentando obsediar você há não sei quantos anos, e você fica com esse negócio de amor, de atenção, de carinho e tal. Eu não consigo obsediar você. O obsessor estava frustrado. Ele estava danado que não conseguia obsediar o Chico. Eu tô indo embora, eu tô indo embora. E o Chico Xavier falou: mas meu irmão, fique aqui. Ué, fica, olha só que situação. O obsediado pediu para o obsessor ficar. Né? Coisa de doido. Né? Fique aqui, então não vou ficar. E aí o Chico Xavier, na sabedoria dele, ele falou uma coisa muito interessante, que vem para a nossa reflexão. Você me ajuda muito. O obsessor, o quê? Eu ajudo muito? Claro. Mas como assim? Porque sempre que me vem uma vontade de fazer alguma coisa errada, de sair do caminho, de desanimar, de falar com alguém de uma forma mais grosseira, eu sei que é você. E aí eu, me policio. Eu redobro a minha atenção. Então, repare que coisa interessante, né? O obsessor, se a gente souber lidar com essa situação, no caso de médiuns, principalmente, quando vão para a mesa mediúnica, para isso tudo, percebeu que tá, opa, é para eu redobrar minha atenção, eu tenho que me harmonizar. Eu não vou permitir. Porque se permitir, aí é que a coisa vai complicar. Então, é uma situação bem interessante essa, né? No caso do Chico, ele exercia paciência, né? E não sei se você vai falar assim mais adiante, Sérgio, mas existe também aquele obsessor, você mesmo pode ser obsessor seu. Auto-obsessão, vou falar assim. Ah, vai falar? Auto-obsessão. Então tá, muito bom. Né? Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele falava o quê? A obsessão somente se dá porque ambos os envolvidos são afins, sendo a aparente vítima o endividado e o cobrador, que deveria perdoar o infeliz real, carente de socorro e misericórdia. Então você coloca, né, o endividado é a vítima e o cobrador é o vilão. Nem sempre é assim. Agora, independente de ser ou de não ser assim, se a gente mudar a nossa vibração, a nossa sintonia, por mais que ele queira prejudicar, ele não vai conseguir. Exatamente. Vamos falar assim, na nossa infância, apelido. Não vai, bota apelido, agora hoje chamam de bullying, né? Agora ficou chique, né? Bullying. Né? Antes era apelido, e os apelidos mesmo, era cada apelido, verdade, né? era cada apelido bravo, né? O que acontecia quando botava um apelido e você ficava chateado? Pegava aquele apelido. Todo mundo da vizinhança, todo mundo chamava para aquele apelido. Agora, quando botava um apelido, você perdia a graça. Exatamente. Ninguém mais botava apelido. O apelido sumia. Às vezes tinha gente que ainda tentava, forçava, cara, nem aí. É lógico, nas devidas proporções, é o que acontece com a obsessão. É o que ocorre com a obsessão. Então, acho que essa primeira parte já deu pra... Sérgio, Diga. deixa eu fazer uma pergunta. Faça. A minha mãezinha, ela desencarnou tem 1 ano e 6 meses, exatamente. Sim. E eu tenho dois pontos assim muito fortes. Primeiro, a preocupação de como ela está lá, entendeu? Se ela está sendo influenciada, né? Porque a gente sabe que acontece muito. Ela tinha um vício de cigarro. Eu cheguei a ponto de... que eu sou fumante. Cheguei ao ponto de... Eu estava fumando muito depois que ela desencarnou. E comecei a achar que eu estava fumando muito porque eu estava alimentando o vício dela. Entendeu? Então, assim, eu tenho 2 pontos muito fortes. Primeiro, a preocupação dela estar bem. Eu só quero que ela esteja bem. Eu fico o dia inteiro, entendeu? Nessa sintonia de se ela está bem. Ela tem que estar bem. Entendeu? E
aquilo que você falou, a saudade e a impossibilidade de não sofrer com a falta dela, entendeu? Eu sei que tem que fazer prece e mais prece. Sim. Eu faço, mas assim, eu não estou conseguindo lidar com essa impossibilidade de não sofrer, de não lembrar dela em todas as coisas que eu faço. Mônica, não é isso? Isso. Mônica, tudo na nossa vida é a adaptação a uma nova realidade. Sim, impossível. É lógico que esses fatos, a gente conseguir conviver com determinadas situações, não acontece da noite para o dia. E eu fico me policiando, entendeu? Sim. Fritei uma mãe gostava de bife. Aí eu já como aquele bife com a tristeza. Entendeu? E a minha preocupação é que isso esteja fazendo mal a ela. O ideal talvez... Como você falou de obsessão daqui pra lá. Sim. Entendeu? É uma obsessão inconsciente que às vezes a gente faz, né? Eu durmo não intencional, né? E aí é um trabalho que a gente vai procurando fazer de trocar. Poxa, minha mãe gostava desse bife. Como era bom quando a gente fazia, lembrar dos bons momentos. E aí nessa hora, peraí, eu vou fazer uma prece por ela, eu vou vibrar por ela, eu vou enviar bons fluidos, boas energias, muitas vezes até o chamado ectoplasma que nós produzimos e que às vezes a espiritualidade se utiliza desse ectoplasma para dar o auxílio, né? Então é uma questão de recondicionamento. E esse recondicionamento não acontece da noite para o dia. Eu diria a você, Mônica, o seguinte: eu estou trabalhando essa situação, mas deixa que hoje eu tenha conseguido trabalhar um pouquinho melhor do que eu trabalhei ontem. Ainda não está no ponto, mas hoje foi um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Tudo na nossa vida vai ocorrer dessa forma. Hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje. A gente não consegue assim num piscar de olhos. Opa, tô resignado, tá bem, tá tudo ótimo. Não. Então existe esse tempo dela também. Ela está recebendo auxílio, amparo, sempre. Está livre de quitar seus débitos? Não. Livre de quitar os débitos ninguém vai estar. Por quê? Isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso dia a dia, né? Mas aos pouquinhos começar a modificar um pouco esse foco. É a parte que eu vou entrar em tratamento espiritual já para falar sobre isso, né? A gente vai conseguindo modificar isso aos poucos, aí você já começa a vibrar melhor. Antes de dormir, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, acho que é preces espíritas. Então tem prece para o desencarnado. Vou vibrar isso, vou vibrar um bom momento. Ao invés de eu lamentar a falta que eu tive dela por não estar comigo, que tal agradecer pela oportunidade dos anos que eu tive com ela, de ter convivido com ela? Quantos que não conseguem? Quantos que nascem sem ter esse convívio, sem ter essa chance? Então olha só, eu estou mudando aos pouquinhos o meu sentimento, a minha vibração. Por quê? Porque eu sei que dessa maneira eu vou conseguir ajudá-la, né? Não adianta somente eu fazer uma prece por ela, eu vibro mal, isso vai complicando. Então aí vai naquilo que eu estava falando, do ser espírita. Eu sendo espírita, tendo esse conhecimento, não fica mais fácil eu trabalhar isso? Eu lidar com essa dificuldade, eu lidar com essa dor, né? Caramba, meu Deus, como foi bom. Obrigado por ter tido ela como mãe, por ter tido os momentos gostosos, momentos saudáveis, e que ela possa ficar muito bem. Ó, a gente já vai mudando um pouquinho, né? Ok? E aí pensa assim, Mônica, que não foi um adeus, eu sou um até breve. É um até Já logo, foi o né? primeiro, poderia ter sido você. E Entendeu? aproveitando Pensa esse nisso. também, eu quero Sim. fazer uma pergunta. Sim. Já que a Mônica falou, eu vou falar também. Claro. Eu perdi meu neto, tem 6 meses, com 22 anos. Aham, Ele morreu de um acidente. aham. Ele não chegou a viajar na hora do acidente. Ainda peguei ele com vida no hospital. Ele morreu de hemorragia interna. Uhum.
Então, na hora, ele sempre foi muito apegado à mãe dele, que é minha filha. Sim. Ele ficou, mamãe, não me deixa eu morrer, mamãe, não me deixa eu morrer. Me leva pra casa, mamãe, me leva pra casa. Então, ele sempre falou pra Rosana assim, ô mãe, o que eu e você temos, você não vai ter com a minha avó, você não vai ter com a minha irmã, você não vai ter com ninguém, é só nosso. Então, quando a gente doou as roupas dele, naquele dia, seu José Carlos, que ele foi lá pegar, então ela sonhou com ele. Ele falou assim, poxa mãe, você deu minha roupa toda, eu agora estou sem roupa. Então ele jogava muito, ele jogava todo dia, ele gostava muito de jogar bola. Então ela falou assim, não meu filho, eu ponho uma roupa do Fabrício, que é meu outro neto, que é filho do meu filho. Aí a Rosana pegou um short azul, que o Fabrício não tinha, e uma camiseta branca, que o Fabrício também não tinha. Ele botou na mochila e foi embora. Então, e eu como vó, eu sempre tive um apego muito grande com o Fernando. Muito grande. O Fernando nunca foi neto, sempre foi filho. Porque eu criei ele até os 6, junto com a minha filha, assim. Mas a gente sempre junto, sempre ali na mesma casa. Então eu fiquei muito mal. Eu me lembro dele ainda, durante o tempo que eu estou lúcida, acordada, eu penso nele, muito. E o que me melhorou foi meus amigos daqui, foi que me ajudou muito e ainda me ajuda. Então tem 2 semanas que eu estou bem. Eu não estou chorando mais, eu não estou com aquela tristeza que eu estava dentro do meu coração. Eu estava me sentindo que eu ia ficar doente. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar assim. Então o que o Senhor me ajuda nesse sentido? Agora eu estou melhor. Vamos lá. Eu vou entrar então na parte do tratamento espiritual. Mas eu oro por ele todos os dias. E deve fazer isso sempre. Emano meu amor, meu carinho, Deve fazer a luz isso divina sempre. para ele. Tá? Dona Terezinha sabe, né, Dona Terezinha? Existe um ponto aqui com relação àquele que desencarna, tá? Que é o seguinte, muita gente confunde, pensa assim, poxa, o fulano, minha avó desencarnou, minha avó agora sabe de tudo, é um santo, tá perfeita. Eu me preocupava com ele aqui e continuo me preocupando com ele. Eu sei tudo que pode Claro, acontecer. porque a afinidade entre vocês é muito forte. E tenha certeza, seu nome é Dora. Essa afinidade, provavelmente, ela não é de agora. Ela já é de um passado, já houve um planejamento para que vocês se reencontrassem como encarnados e também vai havendo a sequência, a continuidade. Tá? Isso é uma coisa mais do que natural, mais do que provável e natural. Tá? Então, eu perdi um pouquinho meu foco. Vamos para a parte do tratamento espiritual então. Como é que funciona a desobsessão? Então, ele fala, o que é desobsessão? É a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É a mudança do padrão vibratório sob o influxo, a inspiração, sob a ideia da mente que optou pela frequência mais elevada. Repara só, o caso da Mônica. Saudade da minha mãe. Poxa, como eu sinto falta dela. É um sentimento de saudade que ela está vibrando com tristeza. Mas se eu continuar tendo essa saudade e falar, meu Deus, obrigada por eu ter tido a convivência com ela durante não sei quantos anos. É o mesmo sentimento de saudade, mas o padrão vibratório mudou. Completamente. A saudade não vai. Você não vai nunca. A saudade vai continuar sempre. Não tem jeito, mas eu mudei o meu padrão vibratório. E ela lá vai sentir. Não tem a menor dúvida disso. Entendeu? Ela vai sentir. Precisa mudar o E de lá vai estar vibrando também. Eu me lembro agora, eu estava falando sobre o espírito que desencarna. Ele, quando vai para o lado de lá, pouca coisa muda. A gente muitas vezes pensa assim, caramba, o fulano desencarnou, eu vou pedir para dizer o que eu tenho que fazer, virou santo. Não, ele continua tendo as mesmas noções,
Se de repente o sonho com ele tivesse sido um encontro, provavelmente, poxa, Deus me ajudou por quê? Porque ele ainda não está com esse discernimento, de que ele, às vezes até ele nem sabe, nem tem a noção de que já desencarnou. Às vezes ocorre. Tem espíritos que às vezes levam anos, décadas, séculos, para perceberem que desencarnaram. Aquele filme Sexto Sentido, não sei se vocês viram, um filme antigo, né? Que ele estava lá interagindo e tal, e ele não caía na real, que ele já estava desencarnado. Às vezes acontece. Mas aí vamos para o tratamento espiritual, para a desobsessão. Então, é necessário a gente entender isso, que a gente tem essa parcela de culpa. Nós contribuímos para esse processo obsessivo que ocorre. Existe, como a Terezinha falou, a auto-obsessão. A auto-obsessão é o quê? Terezinha chega para mim e fala assim: Sérgio, poxa, vem fazer um estudo aqui. Ah, Terezinha, poxa, é longe, sabe? Eu corro risco meu pneu furar, sabe? Ah, não, vou ter que achar... Não, e se eu não achar o endereço? Ah, não dá. Problema Não, em tudo isso. não dá não, é. Tinha um desenho animado antigamente, né, que era da Hiena, né, e falava: ó dia, ó azar, ele se auto-obsedia toda hora. O leão ficava, né, vamos lá que a gente consegue. Ó dia, ó azar, que dificuldade. Não é? Né? Tem pessoas que são assim. Bota problema em tudo, né? Tudo tem uma dificuldade. Aí a culpa do obsessor, não, ele é o seu próprio obsessor. Então a gente tem que saber também trabalhar isso, porque nós somos geradores de energia e absorvemos a energia que geramos também. Por isso que quando se fala sobre um espírito inimigo, né, a maldade, ela antes de ser maldade, ela é ignorância. Porque se eu desejar o mal para Terezinha, eu antes estou desejando para mim. Eu antes estou vibrando para mim. Eu antes estou gerando energia que vai cair em cima de quem? De mim primeiro. Não tem jeito. Aí aquela dorzinha de cabeça que a gente não sabe o que foi, aquele mal-estar. Isso aí. Como se fosse uma toxina, um veneno que a gente... Exatamente. Mal, daqui a pouco tá passando mal. A Adriana tá ali, eu quero jogar uma lama, tem um pedaço de lama, eu vou jogar nela. Tudo bem, eu vou jogar uma bolinha de lama. Se ela vibrar numa sintonia diferente, Não pega, né? não vai pegar nela, mas eu vou ficar como? Totalmente destruído. A minha mão vai ficar todo cheio de lama. E mesmo que eu acerte, eu vou ficar muito pior. Acertei nela e eu nem caio na real, que eu fiquei todo imundo, minha mão, meu braço, minha perna, minha cara, para pegar aquela lama. Fazendo assim essas comparações, eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então vamos agora no tratamento espiritual. O que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande. Poxa, o fulano está passando por um processo tá obsediado. Cheguei à conclusão de que está obsediado. Terezinha, faz aí um passe na mesa mediúnica para tratar, para conversar com aquele obsessor dele e tal, né? Para poder resolver o problema dele. Aí a Terezinha faz, e uma semana depois, ou 2 semanas depois, fala assim: o trabalho da Terezinha não adiantou nada. É fraco, continua obsediado. O centro espírita ali é fraco. Continua obsediado. A casa espírita é fraquíssima, não resolveu nada. Eu posso afirmar a vocês uma coisa: resolveu o obsessor. O obsessor, ele realmente, ele foi tratado, ele foi para um outro lugar, para uma outra região, seguiu o caminho dele. Agora, se eu colocar camisa do Flamengo, quem é que vai falar comigo na rua? Flamenguista. Se eu colocar a camisa do Vasco, os flamenguistas já não vão falar muito, já vão torcer a cara, o vascaíno já vai falar comigo. Se eu colocar a camisa do Botafogo, enfim, do time que for, é a camisa que eu estou vestindo. O problema nem sempre é o obsessor. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vibro negativamente, eu vibro numa sintonia que eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, e aí tem um obsessor que está me ajudando com isso. Ok. Tratou aquele obsessor. Terezinha veio aqui, teve a mesa mediúnica, aquele obsessor foi encaminhado. Mas eu continuo vibrando esses
sentimentos. O que vai acontecer? Quando eu tenho um pedaço de carne aqui e aí vem uma mosca, eu matei aquela mosca, mas eu não cuidei daquela carne estragada que está ali. O que vai acontecer com aquela carne estragada? Vem outra mosca. Vem outra, fica assim. E outra, e vai ficar cheio de mosca. Deu pra perceber? Não é a mosca que eu tenho que mandar embora, eu tenho que tratar aquela carne. Ou eu tenho que fazer alguma coisa, ou proteger, ou eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes eu brigo, eu falo, só muda o CPF do obsessor, porque vai chegar um outro que vibra na mesma frequência, na mesma sintonia. Por isso, o tratamento espiritual é o quê? Cada semana, cada sábado que vocês estão aqui, vocês estão tendo um aprendizado novo. Que aí vocês vão sair daqui e vão refletir um pouquinho. E vão modificar um pouquinho. Não é uma mudança da água para o vinho. Mas hoje, isso é um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Ah, fazendo isso, você vai mudando a sua frequência. Eu estou numa rádio. Botei lá na minha casa um rádio, sei lá, rádio Pancadão, uns 2000, não sei o que lá, aquela música brava lá, né, que fica um falando, enfim. E aí, chega na minha porta um monte de gente que gosta daquilo. E vai falando palavrão, e vai vender droga, e vai fazer um monte de troca. Às vezes, aí eu falo, a culpa é do obsessor? Não, a culpa é minha, eu estou botando essa rádio. Agora, se eu tirar e colocar na Rádio Rio de Janeiro, na Rádio Brasil Espírita, essa turma vai embora. Essa turma vai embora. Então, quando a gente vem aqui para esse aprendizado, a gente está a cada dia mudando um pouquinho a sintonia daquela rádio. Estou saindo dessa rádio para uma outra. E um outro detalhe importante. Ah, tem um obsessor que está me atazanando, me dá dor de cabeça, me dá perturbação. Tá? Aí é que você vai mesmo. Porque ele também recebe o aprendizado. Hoje nós estamos aqui, tem uma quantidade X de pessoas e tem uma quantidade X de desencarnados, inclusive desses obsessores, que vão aprendendo os valores morais, vão aprendendo aquilo que não tiveram a oportunidade de aprender ou de refletir enquanto encarnados. E eles também vão se modificando, vão saindo daquele foco. Percebam só, é o trabalho que é da formiguinha. Não tem jeito. E assim a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Quando eu conseguir de fato mudar para uma outra rádio, não vou dizer que você está 100% livre de ter problema, porque a gente tem nossas recaídas, né? Mas, na hora que eu tiver a recaída, opa, deixa eu voltar aqui. Vocês assistiram o filme Nosso Lar, né? Que o André Luiz queria vir para a Terra, aí quando ele viu a viúva dele com outro cara, ele... Aí ele rapidinho foi para o umbral. De novo, é. Mas aí o conhecimento dele fez o quê? Orar e vigiar, e não é isso que a gente aprendeu? Ele, opa, qual é a forma que eu tenho de saber que eu estou tomando uma decisão errada? É quando eu sinto dor. Se eu não sentir dor, eu acho que está tudo bem. E eu vou continuar fazendo. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Então vamos procurar pelo amor. Sentir a dor. Sentir a dor tem alguma coisa errada. Aí quando ele viu a dor, que ele viu para onde... Opa, mudou o foco. E aí ele até ajudou, né, ao marido da viúva dele a se recuperar. Você ia fazer uma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Sim. Um casal. Sim. Tá? Encarnados diferentes, com cargas, com problemas diferentes. Aham. Como, e se tem como identificar, assim, de quem é, porque às vezes eu me sinto vítima do teu obsessor, entendeu? Sim. Como que eu posso identificar se essa carga, se carga é seu ou é meu? Sendo que, de qualquer maneira, influencia na minha vida, entendeu? Vamos lá. Se a gente for observar, quando a gente faz a mesa mediúnica, o auxílio aos obsessores, né, o esclarecimento para esses obsessores, geralmente o obsessor, ele se coloca, eu estou indo atrás porque o fulano me prejudicou.
E muitas vezes, nesse esclarecimento, é pedido assim, que a espiritualidade amiga possa mostrar lá atrás qual foi a causa daquilo. Causa e efeito. Se você tem uma dificuldade com seu marido e ele com você, é uma causa e efeito construída por ambos. Então, muito mais importante de que ver quem é o culpado, quem é que está causando isso, é ele ou sou eu, é o que? A gente buscar a solução. Isso vai ter muito mais valor. Então eu vou fazer o que? Eu vou, se ele não muda a frequência, a sintonia, a vibração dele, mas eu posso mudar a minha. Eu posso mudar a minha. Isso eu posso fazer. Eu não tenho como mudar as pessoas, eu não tenho como mudar o mundo, mas eu posso ajudar o mundo a ser melhor quando eu me modifico. Deu pra perceber? Então, mais importante que isso, peraí, deixa eu trabalhar isso. Se ele está perturbando, se ele está enchendo o saco, se ele está reclamando, se ele está... Eu vou... Eu tento. Sim, não é um trabalho fácil. Eu tento. Não é um trabalho Nem fácil. sempre eu consigo, eu tento. Sim, não é fácil. Né? A gente tem essa dificuldade mesmo. Mas aí você vai estar nesse teu processo de evolução, vibrando numa outra faixa, e isso vai fazer o quê? Aos poucos, lembra? Somos espíritos eternos, né? Que daqui a pouco vai mudando também. Ou então você vai estar numa faixa aqui, ele aqui, que aquilo já não vai nem incomodar mais ninguém. Exatamente. Aí não vai nem mais te incomodar, entendeu? Porque vê se você entende, ele não vai conseguir mais te atingir. É como se fosse um apelido. Tem que ficar superior, entendeu? Porque você vai olhar para ele com compaixão. Quando você se sentir superior no bom sentido, claro, entendeu? Você vai olhar com ele com compaixão. Você olhando com ele com compaixão, você vai ter paciência. É, mas eu falo mais assim, mais espiritualmente, entendeu? Assim, tipo, essa luta é minha ou é sua? De ambos. Mas É de ambos. é de É de ambos. O importante é saber de quem é. É de ambos. Entendeu? É de ambos. Às vezes eu falo, ah não, vou sair fora porque essa luta não é minha. Eu acho que eu tô sofrendo sabe? Mas Assim, não tem você, não sai fora, eu tô sofrendo as cargas da tua energia e da tua E missão. o que atrapalha muito, mas- se o Sérgio me permitir, é o Claro. nosso amor próprio, o nosso orgulho, que às vezes a gente não tem humildade suficiente para calar. A gente se ofende com uma palavra mais meu áspera, filho mesmo. a gente se ofende, aí a gente entra no clima. Aí começa... Vibrou naquela sintonia, entendeu? Vibrou naquela sintonia, igual o apelido. Então, é esse trabalho que não é fácil. É lógico que não é fácil. Né? Não pense assim, o Sérgio está falando isso, mas o Sérgio é um poço de paciência. É um poço... Claro que não, é claro que eu tenho meu momento. Eu Né? falei isso, não aguento não, mas eu sou humano. Entendeu? Então, numa hora da dificuldade, a gente vai encontrando as nossas formas. Eu, por exemplo, quando eu tô meio... Eu procuro me isolar. Para não descarregar em cima de ninguém, pelo menos isso. Para não deixar vibrar ali naquela sintonia. Às vezes eu vou, pego o carro, eu vou a pé, vou andar numa pracinha, vou fazer alguma coisa. Peraí, porque de cabeça quente, a chance de eu falar besteira, de eu ser injusto com alguém, de eu cometer uma injustiça ou criar um problema que na hora que eu tiver, poxa, não devia ter Magoar falado o pior, aquilo, né? magoar. Na hora da raiva e fogo, a gente Exatamente. solta. Então é a gente conseguir, né, chegar num ponto, quem sabe, de trabalhar lá igual o Chico Xavier. Quando veio o sentimento, eu sabia que era o obsessor. Aí opa, você estava me ajudando, né? É difícil, é claro que é. A minha dúvida era essa, entendeu? Isso é um problema nosso, meu e seu, eu tô falando espiritualmente. Sim, claro. Um problema nosso, de sabe quanto tempo atrás, né? Ou de agora. Ou é um problema, é uma obsessão que cada um tá confrontando aí e a gente acaba assim. Eu vou te contar uma história que aconteceu numa casa espírita, porque o tema obsessão, eu poderia ter falado aqui sobre subjugação, fascinação, possessão, outro de lugar, não dá, né? A gente ficaria aqui 10 horas falando sobre isso. Né? Podemos voltar outro dia assim. Vai ter que Né? Muita coisa. Obsessão coletiva que ocorre em casas espíritas. Quem tiver lido o livro Aconteceu na Casa Espírita, Esse livro é muito uma bom, obsessão gente, coletiva ali, é muito bom. né? que ocorreu.
E teve uma vez, uma casa espírita, que houve uma turma lá, uma turma da pesada, que estava uma direção bem focada para trabalhar direito, para corrigir um monte de problemas que estava conseguindo, mas essa turma da pesada, entre aspas, derrubou e expulsou aquela diretoria. E esse pessoal ficou muito magoado, ficou muito triste, ficou muito ressentido. Poxa, a gente trabalha aqui, vem essa turma da pesada e faz isso, eu estou injustiçado, né? Eu tô... Aí veio o mentor espiritual. Falou assim, vocês se sentem injustiçados? Vocês se sentem magoados, ofendidos, agredidos, aquela coisa toda? Então eu tenho duas perguntas para fazer a vocês. Primeira pergunta, vocês que participam da mesa mediúnica, do auxílio aos desencarnados nesse processo de desobsessão, quando é mostrado aquele espírito que se posiciona como vítima, quando é mostrado o passado dele, o que ele fez para estar vivendo aquela situação, a reação que é unanimidade, 100% deles, o que eles falam? Caramba, na verdade o que eu estou recebendo é até pouco, comparando com o que eu aprontei. Então, a unanimidade daqueles que se posicionam como vítima de hoje e entendem o que aprontaram no passado é de quê? De compreensão. Não é isso? É. A segunda pergunta que o mentor teve para fazer: quer que eu te mostre o que você aprontou? Não. Não, obrigado. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, deixa pra lá. Se eu tô colhendo isso aqui, não precisa mostrar Não não. quer mostrar, né? Nada disso. Deixa quieto. Né? Então, o tratamento espiritual, ele é aos poucos, ele é devagar, ele é a cada semana um aprendizado novo. Muitas vezes pessoas que têm problemas de saúde, que vão fazer, que pode ter obsessão que prejudique a saúde, não pode nunca o tratamento espiritual substituir o tratamento médico. Fique bem claro isso. Continua o tratamento médico, continua o tratamento ali, mas vem também, vai auxiliar. Prejudicar não vai, então vai auxiliar, né? A gente pode fazer isso. E aos poucos, passo a passo, diante de uma eternidade, não existe essa pressa. É o nosso tempo. Lógico, eu vou procurar fazer o melhor para poder evoluir mais rápido. Eu vou procurar fazer isso, sem dúvida, né? Mas a gente trabalhar aos poucos os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, da tolerância, da paciência, da alegria, da paz. Eu posso encontrar um motivo para ser feliz ou para sorrir. Aqui, essa casa visita a Vicente Moretti. Né? São pessoas que têm dificuldades, têm distúrbios, aquela coisa toda. Esse rapaz aqui é o Jonas. Não sei se vocês conhecem. O Jonas, ele já me deu uma lição extraordinária. Ele é cadeirante, ele tem todas as dificuldades. E uma vez o Jonas falou para mim o seguinte, eu até no estudo lá eu falei sobre isso, eu acho que você estava lá. Ele falou para mim o seguinte: Sérgio, eu aqui na Vicente Moretti, eu não tenho direito de escolher o que eu vou comer no almoço. Eu não tenho direito de escolher a hora que eu vou almoçar. Eu não escolho a hora que eu vou dormir. Eu não escolho a roupa que eu vou vestir. Eu visto a roupa que me dão. O time que eu torço é a camisa que colocam em mim. Se colocar a camisa do Fluminense, eu sou Fluminense. Se colocar uma do Flamengo, eu sou Flamengo. Isso eu não escolho. Eu não tenho como escolher. Mas uma escolha eu posso ter. A de ser feliz. Eu posso escolher. Eu poderia escolher ser triste por causa dessa realidade. Mas eu posso escolher ser feliz porque tem pessoas que me dão roupas para usar. Porque tem pessoas que me alimentam enquanto que não tem. Porque tem amigos que vêm aqui me visitar no quarto domingo do mês. E é uma alegria enorme para mim. A gente pensa que está indo ajudar, né? A gente está sendo ajudado. Quando ouve um rapaz começa a falar isso, você fica assim, caramba. Então eu tive a oportunidade de escolher ser feliz. Você sai de lá assim, caramba. A gente vem de lá muito bem, né? A gente para pensar um pouquinho quanto aprendizado. E quando ele escolhe ser feliz, ele vibra
uma sintonia acima, um degrau acima. E aí, ó, aqueles obsessores, como é que eles vão conseguir? Não vão ter uma dificuldade muito maior, tá ok? Quero agradecer demais aí essa oportunidade, tá bom? Vamos refletir, trabalhar isso cada vez melhor, tá bom? Fiquem com Deus.